Imagine estar em um país que para você é real, mas para o resto do mundo simplesmente não existe. Confuso, eu sei. Mas agora, pense em um lugar onde a KGB ainda tem uma mão no jogo. Sim, aquela famosa organização soviética que parecia ter morrido não morreu. Parece um roteiro de filme certo, mas aqui é real. Se você quer entender mais sobre um pedaço de terra que tem seu próprio passaporte, moeda e presidente, mas permanece invisível nos mapas, prepare-se. Hoje, o Belo Mundo te leva para a Transnistria, onde o passado soviético não apenas vive, mas ainda dita as regras. Número 1. Localização e dados geográficos. Vamos começar nossa lista de curiosidades com a localização, porque, meu amigo, Transnistria é um daqueles lugares que você precisa saber onde fica para entender o resto. Oficialmente chamada de República Moldava da Transnistria Pridnestroviana, essa faixa de terra estreita se estende ao longo da margem oriental do rio Dniester. E olha só, aqui vai um detalhe interessante. Os moradores sentem um orgulho danado da sua nação e não gostam muito de ser chamados de Transnistria. Sabe por quê? Porque o nome tem uma origem romena. Eles preferem o termo Pridnestrovia, que vem do russo e significa localizado ao longo do Dniester. E se formos analisar, faz todo o sentido, já que estamos falando do rio que marca boa parte do lugar. Tecnicamente faz parte da Moldávia a oeste, mas fazer parte é uma forma gentil de colocar as coisas, pois a relação com a Moldávia é tudo, menos tranquila. Bem, digamos que é mais complicada do que novela mexicana. A região é separatista, não reconhece o governo moldávio e tem sua própria administração. E claro, é pró-Rússia, porque essa história precisa de um toque geopolítico. A capital, Tiraspol, é como uma cápsula do tempo soviética. Cada esquina ainda carrega aquele peso histórico, com bandeiras, estátuas e discursos que parecem congelados no tempo. E para fechar, uma curiosidade geográfica. Transnistria não tem acesso ao mar, mas o sentimento de isolamento é tão forte que dá a sensação de ser uma ilha em si. Uma ilha onde a nostalgia soviética reina. Agora, como foi que essa república pró-Rússia surgiu? Bom, isso é o que você vai saber agora. Número 2. História. A história da Transnistria é tão cheia de reviravoltas quanto uma série de sucesso. Essa região tem um passado longo e complicado, marcado por disputas entre grandes potências, sempre no meio do caminho de outros interesses. Transnistria está entre a Moldávia e a Ucrânia, e por séculos, seu destino foi decidido por quem tinha mais força no momento. No final do século XVIII, o território acabou caindo nas mãos do Império Russo, que praticamente o adotou. Com a Revolução Russa, as coisas esquentaram ainda mais. A Transnistria foi anexada à antiga União Soviética e, em 1924, virou uma entidade política com a criação da República Socialista Soviética da Moldávia. Avançando um pouco no tempo, chegamos a 1941, quando a região foi ocupada pela Romênia após as forças do Eixo invadirem a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos perderam controle, mas só temporariamente. E aí vem uma das partes mais tristes. Entre 1941 e 1944, tempos sombrios marcaram a região. Judeus ucranianos e romenos foram deportados e executados em campos de concentração ou guetos. Mas lembra que falamos que a União Soviética perdeu o controle temporário? Pois bem, em 1944, o Exército Vermelho conseguiu retomar o território, mas não sem fazer sua própria limpeza. Muitas famílias ricas que colaboraram com os nazistas foram deportadas para o Cazaquistão e para a Sibéria. Mas acha que as tensões ficaram para trás? Claro que não. Avançando para os anos 80, a coisa esquentou de novo. O nacionalismo pró-romeno entre os moldavos étnicos cresceu na República Socialista da Moldávia, o que gerou conflitos culturais e linguísticos. Resultado? Guerra civil. Quando a União Soviética caiu, a Transnistria, que até então era Moldávia, declarou sua independência. Foi aí que a Guerra da Transnistria explodiu, com separatistas enfrentando a Moldávia.
E adivinha quem entrou na dança? A Rússia enviou voluntários cossacos para ajudar os separatistas, e o caos reinou por 4 meses. No final, até o exército da ex-União Soviética entrou na briga, e foi só depois de um cessar-fogo mediado pela Rússia que as coisas acalmaram. O território tem governo próprio, moeda, exército, passaporte, matrículas e até um hino nacional, mas são inúteis para o resto do mundo e já vamos falar sobre isso. Mas diferente de muitos países que declararam sua independência, esse pequeno pedaço de terra não foi e nem é reconhecido como país para o resto do mundo e, consequentemente, nem no mapa existe. E aqui vai um toque de ironia. Mesmo a Rússia, que sempre aparece como amiga colaboradora, não reconhece a Transnistria como um país. Vai entender, né? Número 3. Grande autonomia e cultura própria. Apesar de ser um pedaço pequeno de terra, com cerca de 4.100 km², esse lugar tem uma identidade gigante. A maioria dos seus, cerca de 500 mil habitantes, possui dupla ou tripla nacionalidade, seja russa, moldava ou ucraniana. De fato, é como um país dentro de outro. A Transnistria é subdividida em 5 distritos, conhecidos como raions, e um município, que é a cidade de Tiraspol. Os raions funcionam como subdivisões administrativas, responsáveis por organizar e administrar diferentes áreas do território, enquanto Tiraspol é considerada a capital da região e tem importância política, econômica e cultural. As estatísticas oficiais do PMR, sigla que se refere à República Moldava Pridnestroviana, como a Transnistria se autodenomina, mostram que 92% da população aderem ao cristianismo ortodoxo oriental, enquanto 4% seguem o catolicismo romano. Lembra que mencionamos que eles são pró-Rússia? Pois bem, isso faz da Transnistria um verdadeiro calcanhar de Aquiles na região, especialmente devido ao conflito com a Ucrânia. Desde sua autoproclamada independência, a Transnistria tem estado no centro das disputas geopolíticas na Europa em torno de uma possível anexação à Rússia, assim como aconteceu com outras antigas regiões soviéticas. A população é fortemente a favor disso. Dá só uma olhada em como Putin é querido e admirado por lá. Não é raro ver em manifestações bandeiras com o rosto dele sendo erguidas e seu nome sendo adorado pela população. Número 4. Capital. E já que citamos a capital, chegou a vez de falar de Tiraspol, um lugar que parece ter saído diretamente das páginas de um livro da era soviética. A menos de 70 quilômetros de Chisinau, essa cidade de cerca de 130 mil habitantes tem um charme peculiar, ou melhor, um toque do passado. Em Tiraspol, nomes de ruas ainda homenageiam líderes comunistas e datas marcantes da antiga União Soviética. O destaque? Esses são vários. Ruas largas, decorações de tanques de guerra pelas praças e, claro, uma imponente estátua de Lenin, que observa a cidade bem em frente ao parlamento local. Um prédio em estilo brutalista que parece uma relíquia de outra época. Por aqui, é como se o tempo tivesse dado uma pausa na era soviética. Os monumentos a Lenin e símbolos comunistas estão por toda parte, inclusive na sua bandeira, que é nosso próximo tema. Número 5. Bandeira. Poucos símbolos são tão marcantes quanto a bandeira da União Soviética. Lembra da icônica foto da bandeira vermelha com a estrela, foice e martelo sendo erguida sobre o Reichstag em Berlim? Bom, se você não lembra, vamos refrescar sua memória. Trata-se dessa imagem que você está vendo em sua tela. O Reichstag, para quem não está familiarizado, é o prédio histórico que abriga o parlamento alemão. Aquele momento, ao fim da Segunda Guerra Mundial, simbolizou a vitória do Exército Vermelho e o fim do conflito na Europa. Uma cena que ficou gravada na história. Mesmo com o fim da União Soviética, algumas regiões ainda mantêm esse símbolo vivo em suas bandeiras. Encontramos a foice e o martelo em algumas federações russas, mas é na Transnistria que ele brilha com mais intensidade. Por lá, não é apenas um símbolo, é uma expressão de identidade.
A origem dessa imagem remonta à Revolução Russa de 1917, quando a ideia era unir camponeses, representados pela foice, e trabalhadores industriais, simbolizados pelo martelo. Juntos, eles mostravam a força da aliança entre as classes trabalhadoras para construir uma sociedade sem divisões de classe. E é por isso que, como um verdadeiro fantasma dos soviéticos, a Transnistria mantém orgulhosamente esse símbolo em sua bandeira. Ele conta uma história que, para eles, nunca deixou de existir e faz questão de deixar isso bem claro em cada esquina da região. Número 6. Passaporte. O passaporte, como todos sabemos, é um documento essencial para viagens internacionais, identificando seu titular e registrando entradas, saídas, vistos e autorizações em outros países. Mas imagine ter um passaporte que, na prática, não te leva a lugar algum fora do próprio território. Esse é o caso do passaporte Transnistrie. Ele é, sim, um documento de identificação, mas não tem reconhecimento em nenhum outro lugar do mundo. Ou seja, com ele, você pode viajar, mas só dentro da Transnistria. Número 7. Rublo Transnistrie. Dinheiro de outro mundo. Entrar na Transnistria é como atravessar um portal para um universo paralelo, saído de um livro de ficção política. Por lá, cartões de crédito não são aceitos, e nem mesmo o dinheiro da Moldávia ou da Romênia tem valor. Para comprar qualquer coisa, desde bens e serviços até souvenirs em Tiraspol ou qualquer outro lugar da região, é necessário trocar sua moeda externa por rublos Transnistrie. O Banco Central da Transnistria define sua própria taxa de câmbio e imprime seu próprio dinheiro, o que significa que o valor em relação ao euro ou dólar pode variar bastante de semana para semana. Casas de câmbio estão espalhadas por toda parte, muitas até dentro de lojas populares, e a maioria aceita moedas principais. A moeda local é uma verdadeira curiosidade. Muitos valores vêm em moedas de plástico, algo raro e até colecionável. Mas, assim como o passaporte transnístrico, ela não tem valor fora da região. Número 8. Força Militar. Mesmo sem reconhecimento oficial, Transnistria leva sua independência a sério e mantém um exército com tanques, armas e treinamento. Eles têm seus próprios guardas de fronteira e cerca de 2.000 funcionários nas principais cidades. O Ministério de Assuntos Internos, responsável pela lei e segurança, comanda 10.000 policiais e um batalhão de elite, o Dnister. E não para por aí. A Guarda Nacional dos Cidadãos Voluntários, formada por patriotas, está pronta para qualquer ameaça. O exército fixo tem 4.500 soldados, mas pode mobilizar mais 15.000, incluindo brigadas de tanques, artilharia e até uma pequena divisão aerotransportada. Além disso, a Milícia Popular, uma força voluntária com cerca de 2.000 membros, reforça a defesa em tempos de crise. E se a coisa apertar de verdade, eles sabem que podem contar com a Rússia de prontidão. Mas além da força militar, sabe o que mais chama a atenção? O poder de fogo dessa quase-nação. Número 9. Poder de fogo. A Transnistria também é famosa por abrigar o que já foi considerado o maior arsenal da Guerra Fria, um depósito com cerca de 20.000 toneladas de armas e munições. Embora algumas pessoas afirmem que uma explosão nesse local poderia gerar uma detonação comparável à da bomba de Hiroshima, especialistas argumentam que isso é improvável, já que se trata de armamentos antigos e fora de uso. Esse depósito, localizado em Kolbasna, perto da fronteira com a Ucrânia, foi construído na década de 1940, quando a Moldávia ainda fazia parte da União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, o local se tornou um grande ponto de armazenamento para as armas que as forças soviéticas trouxeram ao se retirar da Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e outros países do antigo bloco comunista. Para você ter uma ideia, entre 2000 e 2004, a Rússia retirou caminhões cheios de armas e munições desse depósito, onde, na época, estimava-se que havia cerca de 40.000 toneladas de armamentos.
Contudo, esse processo foi interrompido por decisão das autoridades da Transnistria e não pôde ser retomado. Em setembro de 2021, durante seu discurso anual na Assembleia Geral da ONU, a presidente da Moldávia reiterou seu apelo para a retirada das tropas russas da Transnistria e a eliminação das armas e munições armazenadas em Kolbasna. No entanto, Moscou se recusa a permitir que outras forças assumam essa responsabilidade ou a manutenção da paz na região. Por que será, não é mesmo? Número 10. Bebidas patrimônios. Se há algo que a Transnistria leva muito a sério, é a vodka. E não estamos falando de qualquer vodka, mas da Kvint, a marca local produzida em uma destilaria histórica, que opera desde 1897. Considerada um dos melhores destilados da região, é um verdadeiro orgulho local e atrai muitos visitantes que querem provar um gole diretamente na fonte. A famosa vodka e o conhaque Kvint são encontrados em diversas lojas de bebidas pela cidade e também na própria fábrica, que é uma atração por si só. E para quem quer experimentar as bebidas por lá mesmo, não se preocupe. A atmosfera pode ser influenciada pelo estilo soviético, mas a diversão é garantida. No centro da cidade, você encontra bares e restaurantes que funcionam até meia-noite, além de discotecas modernas que agitam a região todos os dias da semana. Turistas são raros, mas os que aparecem sempre encontram moradores dispostos a conversar e compartilhar histórias. Viu só? Eles têm tudo que um país possui. Mas, fora da Transnistria, nada disso tem valor. O fato é que ninguém reconhece o território como um país. É um país que não é país aos olhos do mundo. E agora surge a grande pergunta: por que, mesmo sem serem reconhecidos pela Rússia como uma nação, eles veneram tanto Putin e têm essa ligação profunda com a era soviética? Número 11. Sonho de pertencer à Rússia. A resposta para essa questão é mais complicada do que parece. Para começar, mais de 60% da população da Transnistria é russa, o que já explica boa parte da conexão. Além disso, a história fala mais alto. Esses territórios já foram parte do mesmo país, e as marcas desse passado ainda estão por todo lado. Antes de se declarar independente, a Transnistria era a região mais próspera da Moldávia, responsável por cerca de 40% do PIB do país. Por lá, a vida era muito melhor do que no restante da Moldávia. Mas, depois da independência, tudo mudou. A maioria das indústrias foi privatizada e caiu nas mãos de oligarcas russos e ucranianos. Quer um exemplo que chama a atenção? A Sheriff, um verdadeiro império que controla quase tudo na região. E aqui vem um detalhe curioso. A Sheriff foi fundada por 2 ex-membros da KGB, a antiga agência de inteligência e segurança da União Soviética. Com suas conexões e influência, eles transformaram a Sheriff em um verdadeiro império que abrange supermercados, bancos, telecomunicações, refinarias e até mesmo o futebol, com o clube mais famoso da Moldávia, o Sheriff Tiraspol. Todo mundo acha que a KGB acabou com o fim da União Soviética, certo? Errado. A KGB continua viva, ainda operando de forma feroz em alguns lugares, e um deles é a Bielorrússia. Isso mesmo. A temida agência soviética que muitos acreditavam ser coisa do passado, segue presente e atuante, especialmente sob um regime comandado com mãos de ferro. Por lá, ela continua a impor medo e a reprimir com força qualquer oposição ao líder do país. Quer saber mais? Temos um vídeo aqui no canal que mostra em detalhes como essa realidade impacta a vida dos bielorrussos. Então, depois deste vídeo, não deixe de conferir. Mas voltando à nossa história. Outro fator importante é o isolamento imposto à Transnistria, que a afastou da Moldávia e a fez depender fortemente do apoio russo. Desde 2005, a Rússia fornece gás natural praticamente de graça e oferece suporte em várias áreas, desde infraestrutura até o desenvolvimento de empresas locais. Mesmo sem reconhecer oficialmente a Transnistria como um país, a Rússia mantém tropas na região e oferece apoio político. No entanto, a falta de reconhecimento internacional limita muito as oportunidades econômicas e diplomáticas do território.
Para os transnistrianos, unir-se à Rússia não é apenas uma opção, é quase uma questão de sobrevivência, já que nas circunstâncias atuais não tem como estabelecer acordos comerciais ou diplomáticos com outros países. E assim concluímos nossa jornada pelo intrigante universo da Transnistria. O que mais te chamou a atenção? Foi o passado soviético ainda vivo em cada esquina ou a história do conglomerado fundado por ex-membros da KGB que controla praticamente tudo por lá? Queremos saber o que você achou, então compartilhe suas impressões com a gente nos comentários. Se você curte explorar regiões únicas e histórias que desafiam as fronteiras da geopolítica, continue nos acompanhando. Temos muito mais para desvendar juntos por esse nosso belo mundo. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.